Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E como eu falei na semana passada, essa semana a gente vai dar encerramento às danças folclóricas e hoje eu vou abordar as danças folclóricas no Cariri. Na região do Cariri, tem vários tipos de danças folclóricas, muitas delas são inúmeras. Eu selecionei essas que eu considero mais importante e lá são muito presentes na cultura. Os grupos são maiores, se apresentam fora daqui do Ceará, fora do Brasil já teve grupo de dança e que é bem conhecido também na nossa cultura aqui lavrense, na nossa cultura de ditado popular, né? Que são o coco, o maneiro pau, cabaçal dos irmãos Aniceto e o reizado. Todas essas danças eu vou deixar um videozinho mostrando como são as vestimentas e vocês podem até ver que as vestimentas são bem características. Não são muito diferenciadas e tudo, é no contexto daqui da nossa região do Nordeste. E também, como eu já te falei antes, e a gente teve a prova de danças folclóricas, é uma coisa que está enraizada, que tem mistura de culturas, de etnia, tem mistura de índios, porque vocês sabem que lá no Cariri, na Chapada do Araripe, mais ou menos, tem a tribo Cariri, por isso que teve o nome Cariri da região. Aí tem essa mistura de índio, tem mistura de africanos, tem mistura de europeus, vários tipos de misturas de raças e etnias que teve essa mistura, essa junção de danças, de passo, de vestimenta, de assim, cantigas, enfim, que teve a nossa cultura folclórica. Vocês sabem que tem muito, assim, a religião está bem presente, como eu já vou falar. E também há aquela mistura de rituais pagãos com a religião. Hoje em dia, a religião está mais presente nas nossas comemorações. São João, São Pedro, Santo Antônio, todas são religiosas. Natal, enfim. Tem essa mistura de religião também. Agora vamos falar da dança coco. O coco é uma dança de roda e ritmo da região do Nordeste do Brasil. De origem remota, surgiu nos engenhos de açúcar da antiga capitania de Pernambuco, que hoje em dia são os estados de Pernambuco, Alagoas e a Paraíba. Com a influência dos batuques africanos e dos bailados indígenas, aí vocês veem que tem a fusão de etnias, né? O africano e os índios, brasileiros, no caso. A primeira referência que se sabe sobre o coco data da segunda metade do século XVIII. O coco significa cabeça, de onde vêm as músicas, em letras simples. Com influências africanas e indígenas, é uma dança de roda acompanhada de cantoria e executada em pares, fileiras ou círculo durante festas populares do litoral do sertão nordestino. Recebe várias nomenclaturas diferentes, dependendo do estado, porque não só tem aqui no Ceará, como eu já falei, né? Tem no Pernambuco, Alagoas, Paraíba e estados afora, norte, enfim. Que são esses: pagode, zambê, coco de usina, coco de roda, coco de embolada, coco de praia, coco de sertão e coco de umbigada. Antigamente, essa umbigada era como se fosse um passo bem característico do coco, onde os dançarinos davam a umbigada em si. Esse passo, eu não sei se foi se perdendo ou se foi os dançarinos que deixaram de praticar. Eu acho que era muito difícil, né? Pelo que eu vi, foi deixando de fazer parte fazer parte dos passos oficiais, obrigatórios. Igual na quadrilha. Na quadrilha temos a grande roda, independente de ter passos ou não, sempre tem grande roda, tem o balanceio ou balancê, entre outros. Aí depende, né, como na quadrilha, depende de
de região para região. Tem gente que coloca outras coisas, tem gente que não coloca, mas a grande roda é uma característica muito grande na quadrilha e o balancê. Do mesmo jeito era essa umbigada que também tem no coco. Porém, foi deixando mais de lado e os dançarinos, nas pesquisas que eu fiz, eles não praticam muito esse passo, né? Mas é conhecido como coco de umbigada. Lá no, lá em Fortaleza, na região litoral de Fortaleza, é conhecido como coco de umbigada. E ainda outros nominam como o instrumento mais característico da região em que é desenvolvido, como coco de ganzá e coco de zambê. Cada grupo recria a dança e transforma ao gosto da população local, como eu já disse. Eles pegam os passos, muitos passos que são característicos da dança e acrescentam outros passos. Do mesmo jeito é as músicas. Tem gente que faz a música na hora, de repente, inventada. E tem música do coco que sempre foi cantada, assim dizer. O som característico do coco vem de 4 instrumentos, geralmente. É o ganzá, surdo, pandeiro e triângulo. E também tem um instrumento também que é como se tivesse algum grão de alguma coisa dentro de uma latinha assim, e a pessoa fica fazendo esse movimento, de acordo com a dança, de acordo com a música ali. Mas o que realmente é marcante na dança coco são as cadências desse ritmo. Que é isso, professora? É o batido do pé. Geralmente se usa aquelas currulé, que é a chinela de couro. E quando você bate com determinada força no chão, você consegue ter um som. É característico do coco a sandália tipo de madeira, que aqui tá dizendo que é quase comum como quinto instrumento, porque faz o barulho. Mas geralmente dança de currulé, que é a chinela de couro, ou descalço. Só que quando se dança descalço, você tem que colocar uma maior força no pé para poder o barulho ser alto e você conseguir escutar e conseguir, como é que eu posso dizer, juntar nos barulhos dos instrumentos e fazer a música em si, né? As características, as roupas, como eu já falei no começo. Então, mulheres vestem vestidos, geralmente de chita ou cor marrom, que lembra muito o cangaço. Os homens também, geralmente é de calça e de blusa aberta, de meia, como tem muita gente que diz. Pode ser de chita também, para ficar combinado e tudo. Enfim, essa é basicamente o resumo do coco, da dança coco. Está muito presente na nossa vida. Lá no Crato mesmo, tem várias, na Mostra Sesc, por exemplo, tem apresentações de dança. Tem uma mulher lá, o grupo de dança Coco no Crato, que ela já foi se apresentar no Rio de Janeiro, em outros cantos, porque é uma cultura da gente, cultura nordestina e cultura cearense. Agora eu vou falar um pouquinho desse Coco no Crato, que é o grupo de mulheres de coco da Batateira. A Batateira é um codinome que se dá a um bairro lá do Crato. Aí por isso que é conhecido como Grupo de Mulheres do Coco da Batateira. Tendo idades de 56 e 84 anos. Esse grupo foi criado em 1979, na sala de aula do Movimento Brasileiro de Alfabetização. Hoje, a mestre é Edith Dias de Oliveira e conta que há quase 40 anos, ela e 3 amigas se reuniram para fazer uma apresentação de escola, no dia do folclore, alguma coisa assim. Geralmente, assim, trabalho de dança, essas coisas que se faz nas escolas, né? Aí elas acharam muito legal o coco, pesquisaram e tudo, acharam muito interessante a dança do coco. Que, como eu já falei,
Tem várias outras nomenclaturas, zambê, coco de roda, coco de bola, coco de umbigada, enfim. Aí elas gostaram, começaram a praticar dança para aprender os passos, né, para apresentar durante a aula. E depois de aulas elas continuaram a dançar e tudo, gostaram demais. E assim nasceu esse grupo de dança. Nesse grupo é só mulher, não tem participação do homem. Mas, né, a dança do coco não quer dizer que só mulher pode ir, não. Tem dança de coco que é casal, tem dança de coco que é só mulher, tem gente na dança de coco que é só homem. Vai depender de região para região que a pessoa que eles estão inseridos, né? Nesse caso lá no Crato, tem esse grupo de dança que é só de mulheres. Aí elas falam assim, ó, que falam, as canções delas são canções que falam do dia a dia das mulheres, das mães de família e donas de casa, agricultoras, avós e tias. Do mesmo jeito, por exemplo, como a gente viu no Baião, né, que o Luiz Gonzaga ele fazia muita composição e músicas sobre a dificuldade que o nordestino tinha, da seca, da chuva também. Aí do mesmo jeito que essas mulheres compõem as músicas, das dificuldades que nós, mulheres e homens, sentem durante uma seca, durante um período difícil da nossa vida. Porque a gente sabe que onde nós estamos inseridos, como é que eu posso falar? É muito complicado relativa a o ambiente, a caatinga, enfim. E antigamente era pior ainda, né? Muitas vezes não tinha água encanada, não tinha uma energia. Hoje a gente tá bem avançado, né? Agora vamos falar do maneiro pau. O maneiro pau é uma dança típica do cangaço, que sofreu grande influência no estado do Ceará e atualmente faz parte de todas as programações festivas do Nordeste. Ou seja, por exemplo, Mostra Sesc tem muitos grupos já se apresentaram fora do país, em outros estados, porque é uma coisa cultural, é uma coisa folclórica da gente. Aí, quanto à expressão manejo, se transformou em maneiro. Porque a gente, nós, né, assim, nós cearenses, a gente muda muito o sentido das palavras, né? No caso de manejo, a gente voltou para maneiro. Ô, menino maneiro, não sei o quê. Isso é maneiro demais. Quando a gente fala de alguma coisa. Não, isso é pesado, isso é maneiro. Muitas coisas a gente faz, a gente muda os nomes, mas os significados são os mesmos. Aí, ó, aí maneiro que é a leveza dos pedacinhos de pau, porque a característica do maneiro pau é uns pedacinhos de pau assim, 50 centímetros, 1 metro, que os dançarinos eles batem, tipo assim, fazendo assim, ou assim, segurando assim. No vídeo vocês vão ver como é. O maneiro pau conta com dançarinos que realizam os passos em rodas e com os pedaços de pau, como eu já falei, né, na mão. Geralmente é em roda, que eles giram o sentido contrário, ou em fila. Esses pedaços são batidos no chão, formando o ritmo de dança. Durante toda a coreografia, alguns participantes duelam, enquanto outros batem no chão. Não há instrumentos musicais no maneiro pau, somente rimas. Mas em algumas regiões, eles colocam a sanfona, o triângulo ou usar a bumba para complementar a música ou as rimas que estão fazendo na hora. Não necessariamente precisa ter instrumento, como também não necessariamente precisa não ter instrumento. Vai depender de região para região. E outra coisa, a característica, você tem que escutar, tanto quem está na plateia como quem está dançando, eles têm que escutar a batida do pau, do maneiro pau. Que ela é mais compassada sobre isso. Eles fazem a dança, mas eles têm que estar direto batendo o pedacinho de pau que estão segurando na mão. As vestimentas da dança é caracterizada por trajes comuns de agricultores. Como eu já falei na dança do coco, geralmente é de calça. Você já viu algum agricultor? Geralmente é de calça e blusa de manga para se proteger do sol e chapéu de palha, né? As mulheres também não são diferentes. Geralmente elas são de vestidos ou de chita
ou de coloração marrom, que como vocês sabem, geralmente os cangaceiros, na época de Lampião, de tudo, eles usavam marrom. E também é uma característica deles usarem um lenço vermelho no pescoço. E outra coisa muito característica, independente da música já ser criada ou ser inventada de forma de rima, o refrão é característico como maneiro pau, maneiro pau, maneiro pau, e assim vai dizendo o que a música se pede. E os dançarinos vão fazendo. Às vezes não. Tem o cantor que vai fazendo a rima ou cantando a música, e os dançarinos vão dizendo maneiro pau, e dançando. É muito interessante essa dança. Eu acho que eu já vi muitas apresentações lá no Crato, quando eu estudava lá. Agora vamos falar do Cabaçal dos Irmãos Aniceto, que é uma dança secular, já fez ou está fazendo 200 anos que foi criada, e até hoje se canta e se dança essa dança folclórica. O grupo musical folclórico ele foi criado ainda no século XIX, na cidade de Crato, que é no interior do Ceará, por José Lourenço Silva Aniceto. Por isso, os irmãos Aniceto. Esse José Lourenço e sua família são descendentes de índios Cariri, por isso que tem essa mistura de etnias, índio, africano, enfim. Gerações de uma mesma família mantêm a arte de tocar, dançar e representar o Cariri em uma manifestação autêntica, única e original. As performances contam com instrumentos de sopro e percussão, como o pífano, que são pequenas flautas, zabumba, caixa e pratos de metal. Todos os instrumentos usados pela banda, com exceção dos pratos, são fabricados de forma caseira, ou seja, eles que fazem artesanalmente, né? Assim como o figurino. A característica dos irmãos Aniceto em relação ao figurino, eles usam blusas e calças azuis e chinela de couro, a famosa currulé. Eles já se apresentaram na Europa, eles se apresentam sempre também fora dos estados, mas quando tem algum mostra Sesc, quando tem alguma apresentação cultural que ou o estado faz, ou a prefeitura faz, geralmente eles são convidados para se apresentarem. E eles também, como é que eu posso dizer? A música deles geralmente é o cotidiano do nordestino. Muitas vezes é o sofrimento, muitas vezes é a alegria de fartura, enfim. O reizado. O reizado é um dos maiores e mais vivos legados dessa fusão de etnias. A fusão de etnia europeia com brasileiro, com índios, enfim, é uma mistura de fusão. É um folguedo. O que é o folguedo? Folguedo significa dança, significa característica dessa característica folclórica, né? É um folguedo popular de grande complexidade, pois reúne em si elementos de vários outros folguedos, sendo o Bumba Meu Boi o mais importante entre eles. É apresentado pela dança, pelo canto e pela representação dramática, guardando relações com a festa do Santo Reis. Que história de Santo Reis é esse, né? No Cariri, a presença do negro da cultura de cana-de-açúcar faz parte do reizado, como reis de Congo, já fundidos com elementos indígenas. No sertão, a cultura do gado transforma no reis de couro ou reis de careta. E no litoral surgem novas figuras como papangus e o folharal. A tiração de reis pelo reizado do Cariri cearense ou folia de reis em diversas outras regiões brasileiras são caracterizados pelos grupos de foliões, que são tradicionalmente realizados no período de 25 de dezembro a 6 de janeiro.
e tem sua origem primária a festa do Sol Invencível, comemorada pelos romanos, depois adotada pelos egípcios. A festa romana era comemorada dia 25 de dezembro, no calendário gregoriano, antes da igreja colocar 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Que antes desse acontecimento, né, dia 25 de dezembro, era comemorado o Sol Invencível, né, como eu já falei. E os egípcios comemoravam esse Sol Invencível dia 6 de janeiro. Aí eu vou falar aqui, ó. No século III ficou estabelecido que o dia 25 de dezembro se festejaria o nascimento de Jesus Cristo. E 6 de janeiro, os dias dos reis, em homenagem aos 3 reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar. Como vocês sabem, na história cristã, quando Jesus Cristo nasceu dia 25, os 3 reis magos foram até Jerusalém visitar o Cristo, o menino que salvaria o mundo. Eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra de presente a Jesus Cristo. Isso todo mundo sabe, todo mundo conhece. E assim ficou conhecido, né, como dia 6, o dia de Reis. O dia de Reis tem, portanto, sentido católico cristão, com profunda marca pagã em sua origem, sendo por isso mesmo uma celebração popular que atende ao mesmo tempo e se subverte à religiosa, ou seja, tem uma característica muito forte da religião, como eu já falei, sobre o nascimento de Jesus, os 3 reis magos que viajaram e foram conhecer. Isso está nas escrituras, tem Bíblia, tem historiador falando sobre isso, provando, né, que Jesus nasceu, Jesus viveu entre a gente e foi o Salvador do mundo. Enfim, essa dança, ela retrata muito e é uma comemoração ao nascimento de Cristo e à visita dos 3 reis magos. A comemoração de reis, dança de reis, o reisado, enfim, é praticado de 25 de dezembro a 6 de janeiro e é muito comum ter essas tradições que vai secular, né, como eu já falei, que desde o dia do século III tem acontecendo isso. E lá no Cariri é muito conhecido, tem muitos grupos e eles fazem as danças em comemoração ao Dia de Reis e ao nascimento de Cristo. Os trajes dos dançarinos de reis são bem coloridos, tem uns espelhozinhos, eles cortam os espelhos e colam nas vestimentas. São vestidos enfeitados com predominância de vermelho, chapéu afunilado e capas e espadas, simbolizando os guerreiros de antigamente. As lantejoulas, espelhos e fitas multicoloridas, areia prateada e etc. são os principais adornos. Usam sapatos de borracha e meiões. O reisado do Cariri é, sem dúvida, imensamente rico, muito rica, né, na cultura popular da região. A viola e a sanfona são os instrumentos típicos do reisado caririense. O baião, a música mais tocada no folguedo, segue-lhe a marcha e a valsa. A música do baião tem bastante influência portuguesa, tem chegado no Cariri através da Bahia e difundido, né, também. Porque, por exemplo, o Exu é muito perto do Crato. E, como vocês sabem, Luiz Gonzaga, rei do Baião, e Anísio Teixeira, se eu não me engano, que alavancaram o Baião na nossa região do Nordeste. E, como eu já falei, o Crato, no Cariri, é bem perto do Exu, e eles adotaram muitas danças, passos, músicas do Baião. Geralmente, o grupo tem 19 figuras centrais, mas podem acontecer de grupos ter mais, como grupos ter menos, mas geralmente acho que é mais de 10 pessoas. Tem os mateus, que são figuras cômicas das apresentações. Uma lica, que representa uma megera, um tocador de viola, um mestre que comanda a brincadeira,
um contramestre, o rei, a rainha, e às vezes pode aparecer no rezado 2 embaixadores e 10 figurantes. Por isso que eu acho que tem que ter mais de 10 pessoas para dançar o rezado. Elementos que fazem parte do coro e de várias danças. As peças cantadas são geralmente criações dos próprios mestres. Temos também a figura que acompanha o rezado, que é o boi, do boi bumbá, o bumba meu boi. É uma característica intrínseca. Como eu falei no começo da definição, o bumba meu boi está muito característico. Por quê? Porque tem esse boi na dança e representando. E geralmente nas cantigas, nas músicas, tem relatando sobre o boi. No município de Crato, conta-se com os seguintes grupos. No município do Crato, tem os seguintes grupos de rezado. O mestre Dedé Luna, localizado lá no bairro Buriti, sendo este formado por mulheres. Mestre Almir, famoso por suas excursões, tem suas atividades no Baixio Verde, e Mestre Paulo na Vila Lobo. Ou seja, essas pessoas, elas dançam o coco, é muito presente na cultura do Cariri, lá no Crato, principalmente. Quem tiver a oportunidade de visitar esse pessoal, geralmente eles se apresentam, se você for visitar, fazem uma pequena apresentação e tudo. E é muito interessante você conhecer o seu folclore de onde a gente está inserido. Porque todas essas danças que eu falei de dança folclórica, nós temos aqui nessa região. Nossa região, acho que ainda está na região do Cariri. E o Crato tem muito grupo de danças folclóricas. De coco, de rezado, maneiro pau, de outros, de N's. Eu acho que é mais de 200 grupos de gente que dança essas danças folclóricas. É porque... isso é besteira, meu avô dançava, eu não sou obrigada a dançar, não. Geralmente vai passando de geração em geração. O vô que dançava, que ensinou pro pai, que o pai ensinou pro filho. E não tem isso, dizer, isso é só dança de gente besta, só dança de velho e tudo. Mas não, eu já vi muitos grupos com criança, com jovem, com adolescente. Por quê? Porque isso é uma coisa de resgatar a nossa cultura. Isso é cultura. Essas danças são coisas culturais, religiosas, porque mexe muito, se funde com a religião cristã, que é comemorada a vida de Cristo, enfim, e outros santos que tem em Bíblia e que também tem nas histórias. Os historiadores contam essa história. Então, é muito importante vocês verem essa minha aula e aprenderem mais sobre as nossas danças folclóricas que estão nos rodeando. E sempre é bom conhecer, fazer alguma dança e tudo sobre isso, certo? A nossa aula foi essa, eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto nesse bimestre. E um beijo, até a próxima semana. Olha o gol!
Raimundo, pega o microfone. Nesse exato momento, o Maneiro Pau do Mestre Raimundo vai começar. E do Cariri, grupos de dança e cultura popular foram convidados para se apresentar no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Monique Feitosa. Esse é o grupo Coco da Mestre Marinês, um dos grupos mais tradicionais da cultura popular do Cariri. E eles agora têm um desafio. Aliás, elas, porque o grupo não tem mais homem, é formado só por mulheres, mas já existe há 60 anos. E o grupo deixa a região do Cariri com destino ao Rio de Janeiro, uma das cidades sede da Copa do Mundo. Mestre Marinês, muito orgulho com esse convite que vocês agora vão para o Rio fazer uma apresentação como essa por lá. Com certeza, para nós é só prazer e só alegria participar desse projeto que a gente já espera mais de um ano e graças a Deus a gente vai realizar o nosso sonho de mostrar a nossa cultura no Rio de Janeiro. E agora o Coco da Mestra é só com mulheres? Só com mulher, homem aqui não apita, quem manda são as mulheres. Mostra um pouquinho pra gente aqui no CETV como é que vai ser essa apresentação domingo lá no Rio de Janeiro, misturado com o pessoal da favela da Mangueira, misturado com outras culturas que vão estar por lá também. Canta e dança pra gente. Certo. Ô, linda, eu caio nas asas de um papagaio. Ô, linda, eu caio. Ô, linda, eu caio nas asas do papagaio. Ô, linda, eu caio. Ô, linda, eu caio nas asas de um papagaio. Ô, linda, eu caio. Ô, linda, eu caio nas asas do papagaio. Ô, linda, eu caio. Esse grupo tem mais de 60 anos na região do Cariri, já passou por outras gerações, desde o bisavô da Mestra Marinês, hoje só sob o comando dela. Mas é bom lembrar que além do Coco da Mestra Marinês, outros dois grupos também se apresentam no Rio de Janeiro. Eles vão fazer uma espécie de mistura cultural, canto de reis lá durante a Copa do Mundo e depois retornam para o Cariri. Monique Feitosa para o CETV.